Eu sei que muitas vezes a frase smartphone custo-benefício traz consigo a conotação de preço super barato e características mais modestas, mas nem sempre custo-benefício tem que ser o mais simples e nem mesmo o mais barato. Nesse vídeo a gente vai partir do intermediário básico baratinho, com boas especificações, até o topo de linha barato, que oferece benefícios e potências de um flagship, pensando sempre nisso, que ele tem que entregar mais pelo preço, e não que o preço realmente tem que ser pequeno. Se você gostar de qualquer modelo que a gente falar aqui, tem review completo de quase todos eles, os links estão aqui embaixo e também os links para você comprar esses equipamentos, para você dar uma olhada no preço e para, claro, utilizar o comparador Escolha Segura no seu navegador ou celular. Então dá uma olhada aqui e bora começar essa lista. A inflação anda fazendo com que as linhas continuem subindo de preço, e é por isso que a gente começa a olhar para modelos de uma linha abaixo por um preço que antes era de uma linha acima. Então quem comprou um Galaxy A50 na Black Friday de 2 anos atrás pode acabar tendo de trocá-lo por um A32 ao invés de um A52 por conta do preço. E mesmo assim, dá para receber alguns incrementos importantes. Até por isso, eu acredito que o melhor custo-benefício hoje, assim, geral, que vale a pena para a maioria das pessoas, é o Galaxy M21s. Apesar dele estar apenas disponível pela internet e a gente já ter uma atualização quase chegando aí para a linha M, ele tem uma configuração equilibrada e o seu preço continua a cair, já estando abaixo em alguns momentos de R$ 1.200. Tem época que tá mais caro, tem época que tá mais barato. Como sempre, o salto que você dá ao pegar um M21s, quando comparado com um Galaxy A12 ou um Moto G9 Play, está no desempenho, nas câmeras e na tela. O display de 6.4 polegadas utiliza a tecnologia Super AMOLED da Samsung, resolução Full HD e não tem os vazamentos de luz que nós encontramos nos concorrentes. O note de gota é bem menor e, claro, as bordas também foram bem enxugadas dentro do segmento. O Exynos 9611, apesar de ser um processador antigo, é o suficiente para o dia a dia e já sabemos que é pelo menos estável nos jogos e no processamento de fotos. O A50 e o A51 usavam esse processador e agora, com o sensor de 64 megapixels traseiro e o de 32 megapixels frontal, o M21s passa à frente dos modelos perto de R$ 1.000. Pra fechar, bateria de 6.000 mAh é uma ótima pedida, tipo, muito boa mesmo. Pena que ela poderia carregar mais rápido, mas como você vai fazer ele durar mais de um dia, é mais fácil carregar na tomada durante a noite. Some isso a garantia, nota, facilidade de achar capinha e acessórios, e pronto, eu acho que é uma escolha bem acertada para a maioria do público, já que os modelos mais novos da Samsung, que eu já falo daqui a pouco, tiveram algumas escolhas meio ingratas ou estão caros. Para aqueles que curtem importar e arriscar para tentar fazer valer cada centavo, o Redmi Note 10 é pra gente um dos smartphones mais interessantes. Ele é um acerto da Xiaomi para 2021. Conta com tela Full HD Super AMOLED com tamanho reduzido, melhorou ano a ano e traz agora um brilho forte com boas cores. Em um tempo em que vemos a Samsung lançar um smartphone por R$ 2.500 com tela TFT HD, assim como a Motorola, que tem smartphones básicos com tela HD de LCD e que na verdade não são tão legais assim, ter essas características mais interessantes na tela do Redmi Note 10 o coloca à frente dos concorrentes. Ele pode não ter 90 ou 120 Hz, mas olha, na minha opinião não faz falta, já que usar essa funcionalidade somente na interface da tela inicial é praticamente dispensável na minha opinião. Esses chipsets que a gente tem nesses intermediários, eles aguentam jogar só em menor frequência, até 30 frames, no máximo 60. Então assim, não vai dar pra jogar, não faz tanto sentido pra mim. O telefone conta com uma lente de 48 megapixels para as fotos principais, tal como seus antecessores. Mas olha, a gente tem que pensar que essa já é pelo menos a segunda ou terceira geração desse componente dessa forma, que melhorou no quesito de definição e pós-processamento. Então o megapixel foi mantido, mas a geração desse sensor foi mudando. As lentes ultra-wide e macro são suficientes para um uso mais básico, como sempre, e no geral ficam um pouco para trás do A52, que é mais equilibrado. A câmera frontal é uma das que mais evoluiu ano a ano nessa linha, entregando um tom de pele mais fiel e com detalhes de rosto bem superiores, se igualando a telefones mais caros da marca. O Redmi Note 10 evoluiu muito nesse ponto porque os anteriores eram ruins, e não porque ele tá monstrão, tá? Ele tá parelho com os outros.
é só que os antigos eram realmente ruins. E claro, né, um pouco disso vem também da presença do Snapdragon 678 da Qualcomm, que é um processador que pode não ser muito potente no desempenho bruto, mas que funciona bem para fotos e para jogos. Mesmo assim, os celulares intermediários eles já andam tão competentes que ele já permite aos usuários jogar todos os jogos presentes na Play Store, rodar todos os apps de mensagem de rede social e você usar aí no dia a dia sem problema algum. Mas o que as pessoas geralmente procuram nessa categoria é boa autonomia de bateria e o Redmi Note 10 consegue preencher essa necessidade com 5.020 mAh, tá? Isso entrega energia suficiente para um dia e meio de uso básico com facilidade, sem falar no carregamento rápido de 33 watts, que está presente na caixa e que leva 1h10 para carregar o smartphone por completo. É muito mais rápido do que o M21S. O seu preço durante a produção desse vídeo está na casa dos R$ 1.400 via importação e chega a R$ 2.200 no site oficial da empresa aqui no Brasil, o que é um preço um pouco mais salgado. Se por acaso você não quer comprar um aparelho da Xiaomi ou não está encontrando o Galaxy M21S na sua cidade, outras duas alternativas podem ser o Moto G30 e o Galaxy A32 4G. O smartphone da Motorola é um pouco mais modesto, mas ainda assim traz algumas semelhanças com o Redmi Note 10, como o tamanho de 6.5 polegadas de tela, 5.000 mAh de bateria e uma câmera principal de 64 megapixels, mas eu não gosto tanto da tela dele assim. O Snapdragon 662 tem uma capacidade inferior ao 678, entregando uma interface um pouco mais engasgada e um pós-processamento de imagens inferior, graças à GPU também mais fraca. Isso vai resultar em jogos com resolução inferior e mais lentos para abrir. Ainda assim, a Motorola tenta compensar essa lentidão com uma tela de 90 Hz. Tela essa que eu já comentei é apenas HD+. Porém, mesmo tendo uma resolução mais baixa, dificilmente você vai conseguir desfrutar da fluidez desse painel aqui, além do sistema operacional. Da mesma forma, o Galaxy A32 4G tem uma tela de 6.4 polegadas, que é um tamanho super legal, com 90 Hz e com resolução Full HD além da tecnologia AMOLED. Assim, é a melhor tela do segmento. Ele conta também com a mesma quantidade de bateria do que o Moto G30, mas o único ponto em que ele peca um pouco é no seu processador, que é um MediaTek Helio G80. Ele é mais fraquinho no processamento de CPU, mas consegue ter um desempenho legal de GPU, o que pode te dar um nível de jogatina muito semelhante ao do Redmi Note 10, mas com gerenciamento de bateria um pouco pior. O A32 ele tá numa média de preço entre 1.450 e 1.500, sendo que ele chegou bem mais caro do que isso, e pode ser uma opção legal para Black Friday de 2021, eu acho que vai ser uma das principais opções. O modelo com 5G tem um processador melhor, mas tem uma tela pior, então é meio que você fazer essa troca, o que você quer? Você quer mais tela ou mais desempenho? Daí você escolhe 4 ou 5G. Já a Motorola parece que não vai baixar mais tanto assim o Moto G30. Usa o comparador, fica de olho em todos eles e bora falar do próximo. Numa categoria um pouco mais pra cima, a gente acredita bastante no Galaxy A52 como custo-benefício, principalmente se ele conseguir baixar um pouco mais de preço. Como a gente já comentou num vídeo recente entre o A51 e o A52, o preço dele está bastante similar, e como ele teve bastante avanço, é melhor você ir direto com o A52. Só que o preço dele ainda não está no seu melhor momento, que provavelmente vai ocorrer lá perto da Black Friday, ou até um pouco antes, pensando no espaço de tempo de lançamento. Ele está entre R$ 1.700 e R$ 1.900, realmente subiu um pouco. O upgrade foi bem expressivo. Além de atualizar o hardware, dá pra dizer até que a Samsung atualizou a categoria onde esse cara se encontra, saindo de um intermediário básico para um intermediário um pouco mais premium. O modelo 4G que a gente está falando, ele ganhou uma tela com atualização de 90 Hz, mantendo a tecnologia Super AMOLED, muito parecida com a do A32, só que com mais brilho. Eles mantiveram também um pontinho bem discreto centralizado para a câmera frontal e as mesmas conexões que nós vimos no A51. Infelizmente, a Samsung já começou a diminuir os acessórios na caixa, removendo o fone de ouvido, mas a entrada P2 permanece, felizmente. Outro ponto que favorece o A52 é sua bateria, que cresceu, e o gerenciamento também melhorou. E gastando menos, você vai ter aí um tanque maior. Os 4.500 mAh dão conta de um dia inteiro de uso sem problema segundo os nossos testes, mas talvez a 1h40 e poucos minutos de tempo de carga podem te incomodar um pouco, já que a gente viu lá no início que o Note 10 tem um carregamento mais rápido.
mesmo com a bateria também maior. Outro ponto interessante desse telefone é o seu processador, o Snapdragon 720G. Ele conta com um bom gerenciamento de energia, tá uma categoria acima de tudo que a gente já falou anteriormente, mas também oferece um bom poder de processamento, principalmente para jogos, o que permite atender àqueles que buscam um smartphone bom para esse fim. Mas olha, a Samsung ela também evoluiu nas câmeras, um pouco por conta do processador melhor. Nesse ponto, um Snapdragon vai geralmente melhor do que o Exynos, mas eles atualizaram o sensor principal, que melhorou o resultado final nas capturas, colocando ele mais uma vez um passo à frente do seu antecessor, e obviamente ficando à frente de todos os smartphones que nós listamos até agora. No fim, é mais um celular em que você tem que ficar atento para preço, tá? Eles vão baixar um pouquinho ainda, é a minha opinião. Agora, voltando para os importados, tem um modelo que a gente gostou muito, que é o Redmi Note 10 Pro, e eu acredito que ele tem um ótimo custo-benefício pela sua construção, pela sua câmera e por todo o conjunto que ele traz. A gente está achando essa linha muito interessante nesse ano. Enquanto todos os telefones até R$2.000 entregam no máximo 64 megapixels como padrão, o Note 10 Pro fez o seguinte: ele economizou em todos os outros sensores, mas tacou um sensor de 108 megapixels principal, que faz fotos muito bonitas e bastante equilibradas. O foco é bom, o pós-processamento está indo bem junto com o processador presente por aqui, e olha, eu achei bem interessante. O corpo tem plástico nas laterais, mas sua tampa é de vidro, dando um ar mais premium para o smartphone da Redmi, bem diferente da impressão passada pelo A52 da Samsung, que até parece um telefone de brinquedo com a traseira fosca. Eu gosto, mas muita gente achou que ele parece mais barato. A sua tela também tem um ponto superior, afinal é um Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e um brilho bastante forte, que também foi utilizado lá no A52 e A72. As duas marcas frisaram bastante isso. Perante os últimos anos, essas telas estão mais brilhantes. Com relação ao processamento, nós temos um Snapdragon 732G, ou seja, ele está um nível acima do A52 em câmera, construção, tela e em processamento, por basicamente o mesmo preço quando a gente pensa em modelos importados, tá? Então não dá para fazer uma comparação direta, porque o preço do Redmi Note 10 Pro de forma oficial no Brasil, daí vai lá para cima. O único ponto onde esse celular perde do A52 é na falta de proteção IP67, que os celulares da sul-coreana andam trazendo e que eu particularmente gosto bastante, porque você tem uma tranquilidade maior de correr com ele na chuva, de deixar cair na privada. Não deixa cair na privada. Só que tem mais uma opção bem interessante da própria Xiaomi, também pensando em importados, que é o Poco X3 Pro. O Poco X3 está saindo do mercado, mas era um aparelho também legal, fica o Redmi Note 10 Pro no lugar dele agora. E o modelo Pro, o X3 Pro, consegue trazer um processador muito potente por um preço extremamente interessante. Então ele tem o Snapdragon 860, é um processador topo de linha um pouco mais antigo, e isso daí é uma opção muito legal, porque assim, ele é uma evolução do 855 Plus. Então eles alteraram algumas coisas, deixaram mais novo e recauchutaram ele. Ele conseguiu ir muito bem em todos os testes de jogos, mas por uma limitação dos próprios jogos, a gente não conseguiu usar o máximo da taxa de atualização da tela, que é 120 Hz. Isso pode mudar com o tempo e esse é um celular capaz de usufruir desses 120 Hz. Mas tem uma coisa muito engraçada aqui, esse equipamento conta com uma tela LCD IPS de 6.67 polegadas, que é bonita, mas que tem um brilho baixo, mais baixo do que os últimos modelos que a gente comentou, tal como o Redmi Note 10 Pro e o Galaxy A52. Então assim, melhorou num ponto, mas eles têm que economizar porque não existe almoço grátis. Por ter uma tela de 120 Hz que gasta mais, que tem que se atualizar mais, ele também tem uma boa bateria, com 5.160 mAh de energia, o que vai permitir você usá-lo por um dia inteiro. Se, claro, você não jogar, porque assim, ele tem um desempenho legal, ele vai bem nos jogos, mas ele também vai puxar mais, é um processador mais demandante. Então, em dia a dia normal, ele vai gastar igual aos outros. Para jogar na resolução máxima do máximo do máximo, ele vai gastar um pouco mais, como todo topo de linha. As câmeras desse smartphone também se beneficiam do processador. O sensor principal é de 48 megapixels. E alguns podem até reclamar que, caramba, o X3 tem 64, esse tem 48, o que rola? Então, esse de 48 é um sensor Sony melhor, é um sensor mais caro, que entrega mais nitidez, mais fidelidade de cor e que faz um bom trabalho junto com o Snapdragon 800 para tirar fotos em baixa luz.
As lentes secundárias são as mesmas que a gente já conhece do modelo mais barato, e daí, claro, elas são meio de intermediário, precisando ter luz ideal para ter bons resultados. A câmera de selfie perde para o Galaxy A52 e para o próximo da lista, mas o foco desse telefone é claramente os jogos, o desempenho, e há pouco, inclusive, convidou 2 influencers gamers para a apresentação do evento, para destacar que eles querem encaixar esse celular como um gamer barato. No mercado cinza, esse carinha tá saindo por R$ 1.800 a R$ 2.000 e não há ninguém nessa lista que bata esse preço com esse desempenho, mas você pode economizar ainda mais se comprar ele nos sites chineses. O preço nacional é de R$ 3.200 e nesse ponto ele tá menos pior do que o Redmi Note 10 Pro, por exemplo. Só que, saca só, tem um outro concorrente que se você quiser comprar no mercado oficial com nota, tudo bonitinho, tudo seguro, ele vai quebrar esse cara. O S20 FE atualizado, que chegou aqui depois do meio do ano com o Snapdragon 865, traz uma melhora significativa no controle de temperatura, que era um dos grandes problemas do S20 FE com o Exynos, que a gente falou lá em dezembro do ano passado e que mesmo assim já era legal. Além disso, o poder de processamento de imagem da Qualcomm ajudou também a melhorar as fotos desse celular, que tem um conjunto muito bom e muito equilibrado de câmeras, mostrando que esse lance de muitos megapixels não querem dizer muita coisa, se você não souber trabalhar com pós-processamento corretamente. A sua bateria tem 4.500 mAh de capacidade e o tempo de carregamento ultrapassa 1h20 na tomada. Se você usa a tela de 120 Hz, junto com alguns jogos que já funcionam aqui na taxa mais alta, essa energia vai embora muito rápido, então assim, tem que ficar um pouco mais atento. Como diferenciais, ele tem um corpo de metal e plástico na traseira, é o único com suporte a carregamento sem fio da lista, conta com carregamento reverso para você carregar seu relógio ou fone de ouvido, tá? E ele também traz essas câmeras que são melhores e um preço muito convidativo, além de ser uma geração superior do que o modelo anterior. Então assim, tem muita gente comprando o Galaxy S20 FE e parece uma opção super legal. Ah, e eu esqueci de falar que ele também tem proteção IP68, possibilitando a imersão do telefone em 1,5 m de água doce por até 30 minutos, o que é bem legal. O preço varia entre 2.200 e 2.600, depende da época, depende da promoção. E olha, por esse preço faz todo o sentido, principalmente porque um Galaxy S10 Plus está saindo mais caro. Então assim, dá pra você fazer essa briga, ficar de olho e comparar o preço dos dois e pegar o que tiver melhor. Bem, a ideia desse vídeo foi trazer várias opções interessantes de celular, saindo desde o mais básico, perto dos R$ 1.000, até perto dos R$ 3.000. Eu particularmente acredito que acima desse valor já não é exatamente custo-benefício, você está pagando para ter algumas funções muito específicas e que podem valer a pena para você. Mas para o usuário geral, olha, um Galaxy S20 FE resolve a maioria dos problemas por um preço muito mais competitivo, que é justamente custo-benefício. Se você gostou, não esquece dos links aqui embaixo, não esquece de deixar comentário, like e, claro, se inscrever para receber ainda mais guias de compra como esse. Então é isso, meus amigos, e até mais!